Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que iniciamos os trabalhos de reflexão, de exposição doutrinária, em especial hoje da nossa roda de conversa, que será realizada pela Raquel, pela Carmen e pelo Eduardo. Exposições essas do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Portanto, desejamos a todos as boas-vindas e convidamos, como é de praxe para iniciarmos os nossos trabalhos, a fazermos uma pequena leitura para a nossa harmonização íntima e logo em seguida faremos a nossa prece inicial. Da carta de Paulo aos Colossenses 3:12, diz-nos o apóstolo dos gentios:
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Com estas palavras, então, do nosso querido Paulo de Tarso, nós convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, a unirmos com o coração em Cristo, agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome, Mestre querido, para reflexões a respeito do teu Evangelho de amor. Que estas mensagens possam fazer eco nos nossos corações e, acima de tudo, se transformarem em gestos através das nossas atitudes diárias. Rogamos aos benfeitores espirituais a proteção e o amparo para que tenhamos um bom encontro, em especial aos nossos irmãos Raquel, Carmen, Eduardo, para que possa transmitir os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, como sempre, em harmonia e paz. Assim, Mestre querido, em teu nome, nós iniciamos os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja. Passamos então a palavra aos irmãos. Bom dia, Tarcísio. Bom dia a todos. Também boa noite para aqueles que vão nos assistir na retransmissão da quinta-feira. Desejamos que a paz de Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, acolha a todos e que o seu amor, o seu carinho envolva cada lar nesse momento, para que nós possamos refletir sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, buscando transformarmos as nossas vidas e seguirmos esse rumo, esse caminho de Jesus. Estamos hoje para tratarmos o tema Invigilância, Porta para a Obsessão, eu, a Carmen e o Eduardo. Então, vou passar um minutinho a palavra para a Carmen e depois para o Eduardo, para que eles também façam os seus cumprimentos iniciais. Bom dia, queridos irmãos, os internautas que nos acessam. É com muita alegria que estaremos juntos, trazendo algumas reflexões dessa temática tão importante e atual nos dias de hoje. Bem-vindos todos. Bom dia, Raquel. Bom dia, Carmen. Bom dia a todos os irmãos que estão conosco e que, mais uma vez, roguemos a Jesus que ampare a todos e que possamos nós transmitir, através do estudo, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Ok. Então, continuando, né, a nossa gratidão por estarmos nesse momento que temos passado, de desafios globais, de vivências diferentes, e aí, se vocês concordam, a transição planetária que tanto falávamos e esperávamos está já mostrando, então, que está realmente acontecendo. Então, a gente vê tantos desafios globais em nossos dias e a gente tem muita gratidão porque estamos conectados, né? Muita gratidão ao abrigo, aos companheiros que puderam se revisar seus procedimentos, as suas formas de atuar, e mesmo assim a gente está conseguindo levar o Evangelho
né, levar a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita para os nossos lares. Então, muito obrigada aos companheiros e à Casa Espírita que estamos trabalhando. E também, nessa manhã, a gente vai refletir um pouco sobre a importância, né, do Evangelho em nossas vidas, da doutrina espírita em nossas vidas, mostrando que a gente muitas vezes precisa de um rumo, né, de um direcionamento, e que nós devemos ficar muito atentos à nossa jornada, à nossa caminhada. A gente precisa sempre estar nos questionando. O que nós estamos fazendo aqui? É uma coisa muito importante que a gente precisa parar e pensar. Quais os propósitos que nos trouxeram para essa nova experiência na Terra? Quais as oportunidades que Deus está nos dando? Vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, trazendo toda a nossa vida até esse momento, quais as oportunidades que estamos tendo? Estamos observando isso? Então, diante de tantas transformações que nós temos passado, né, diante da transitoriedade da vida, porque hoje a gente se dá conta que realmente a vida é transitória, diante de tantas perdas que tem acometido o nosso planeta, tantas vidas não perdidas, né, mas que estamos deixando de ter contato, de vivenciar com elas. Então, a atenção que a gente precisa dar a cada passo da nossa caminhada, a cada passo do nosso caminho, para extrairmos o melhor dela. Então, é isso que a gente precisa refletir, parar um pouquinho e pensar. E aí, a gente traz o alerta de Jesus, né? Um pequeno alerta, uma pequena passagem que está lá em Mateus 26, 41, quando Jesus nos diz: vigiai e orai, para não entrares em tentação. É uma singela passagem de Jesus se a gente pegar só esse texto. É claro que ela ocorre dentro de um contexto que nós poderíamos trazer aqui, mas vamos nos ater só ao alerta. Então, em cima desse sintético ensinamento de Jesus, é que nós faremos a nossa reflexão de hoje, junto com o Eduardo e com a Carmen. Por quê? Porque Jesus já sabia das nossas fraquezas como humanidade, sabia das oscilações que nós vivemos, né? Ora estamos bem, ora não estamos tão bem, e ele não podia deixar de exortar, de alertar sobre essa nossa condição. Por quê? Porque a própria evolução, é uma característica nossa, as oscilações ainda. Então, é o humor que muda, hoje a gente está bem, daqui a pouco a gente não está mais. As próprias vicissitudes que vivemos, problemas de saúde, econômicos, financeiros, problemas psíquicos, enfim. Tudo que vivemos acaba nos afetando diretamente ou indiretamente. E nós oscilamos, então, nem sempre estamos da mesma forma. Nem sempre sintonizamos, estamos com a nossa frequência vibrando no bem, nas coisas boas, nas boas energias. Então, esse é o objetivo, buscarmos no Evangelho e na doutrina espírita o rumo, para a gente tentar equilibrar um pouco essa nossa característica, né? Essas oscilações. Porque quando Jesus diz vigiai e orai para não entrares em tentação, ele não está nos dizendo que nós não vamos estar diante delas, né? Ele está dando um alerta para que elas não nos afetem tanto. Então, ele não disse que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos passar por vicissitudes, que nós não vamos ter nada negativo em nossa volta. Muito pelo contrário. Sabendo que vivemos num mundo de provas e expiações, Jesus deu alerta. Olha, vocês vão ter muitos problemas, mas vocês têm que saber lidar com eles. Aprender a lidar com eles.
Então, falando em sintonia, né, em sintonizar, eu vou trazer aqui uma passagem do livro Pensamento e Vida, para a gente iniciar essa reflexão, aonde Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier, no item 27, que se intitula Obsessão. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, são duas partes que estão vibrando mais baixo, né, numa faixa mais inferior, e que tentam retratar-se entre elas. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados. Então, olha o que Emmanuel está nos dizendo. A obsessão não ocorre somente do mundo espiritual para o mundo material. Ela pode ocorrer entre nós mesmos. A se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, olha bem, a repetição atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então, vai repetindo a ideia, vai repetindo a palavra, e aí, então, a ideia fica, a gente se influencia. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, então, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de forças, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo, um sobre o outro. Um sobre o outro. É um circuito. E vou terminar nessa parte, é claro que o capítulo é bem maior, mas eu vou terminar nessa parte para que a gente analise. Não há, por isso, obsessão unilateral. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. E também, para nos auxiliar, tem um livro chamado Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, onde ela vai tratar muito sobre todo esse tema. E ela faz um resumo, que é o que eu vou trazer aqui, sobre o que é obsessão. Então, ela vai dizer que a obsessão configura-se toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem constrição mental negativa. Então, obsessão é sempre algo que não é prazeroso, não é bom, é negativo. Por um motivo qualquer. Através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E, por conseguinte, teremos o obsessor e o obsidiado, formando, então, esse circuito. Por que esses conceitos? Para que a gente possa entender um pouquinho, né, como que se dá essa ligação entre nós e aqueles que estão nos envolvendo, estão vivendo conosco, convivendo conosco, seja espiritual, seja encarnado, na nossa família, no nosso trabalho, nós estamos sempre rodeados. E aí,
Claro que a gente não tem pretensão nenhuma de entrar no tema obsessão, é mais para que a gente traga o conceito e tente entender. Nosso foco hoje é outro, é entendermos essas portas que se abrem para essa dinâmica. A gente vai perguntar para o Eduardo. Que momento é esse que acontece a obsessão, ou que se inicia, ou que se abrem essas portas, Eduardo? Quando que as portas do nosso mundo íntimo se abrem para a incursão dessas chamadas, entre aspas, tentações? Muito bem, Raquel. Eu acho que essa introdução já nos leva a refletir bastante coisas, né? Então, é importante que a gente entenda que a obsessão é algo ainda muito comum, né? Em relação ao mundo que nós estamos, ao nível de evolutivo que tanto o nosso planeta como nós todos estamos. E aí a gente traz ali do livro dos médiuns, né, no seu item 252, que ele fala bem claro que as imperfeições morais que dão aso à ação dos espíritos obsessores. Então, toda obsessão está vinculada, como tu bem disse, à sintonia e às imperfeições morais, né? E isso é muito comum, e a gente precisa entender também, né, quando a gente normalmente fala em obsessão, que são questões bem mais graves, mas elas são sutis também, e essas que nós precisamos no dia a dia entendê-las como elas funcionam, né? E no livro Ideal Espírita, tem uma frase que eu acho importante para a nossa conscientização, que é de Chico Xavier e Albino Teixeira, que eles nos trazem a seguinte frase: os desequilíbrios da alma começam de quase nada, principalmente por atitudes e sentimentos aparentemente compreensíveis, mas que, em muitas ocasiões, se deslocam no rumo de ásperas consequências. Então, é muito interessante isso, né? A gente conscientemente entender que, às vezes, uma atitude de irritação, que nós entendemos compreensíveis, né, elas podem abrir as portas para a obsessão. E importante também que, normalmente, essas questões obsessivas vêm de dois caminhos, né, que são como nós somos espíritos imortais e entendemos isso já, e sabemos que nós já vivemos outras existências. Então, nós, provavelmente, no nível evolutivo que nós estamos, nós trazemos de outras vivências alguns desafetos. Já cometemos erros mais graves, e nem todos esses problemas que nós tivemos, causa nossa, nós já consertamos. Então, estamos aqui justamente para um dos fatores é esse, consertar esses erros. E muitas vezes nós temos inimigos antigos que estão no mundo espiritual. E a porta de acesso é a invigilância, no momento em que nós não combatemos os nossos vícios, os nossos ressentimentos, e nós abrimos as portas para esses ditos inimigos por enquanto, né? E a outra questão são, de fato, as invigilâncias diárias, rotineiras, né, vícios, que aí nós estamos abrindo, por exemplo, o alcoolismo, no momento que nós estamos abrindo as nossas sintonias, como tu bem disse, a espíritos que também são viciados e que também gostam, né, do vício, do álcool, do fumo, ou qualquer outro, ou da raiva, ou do ressentimento. Então, por mais que eles não tenham ligações anteriores conosco, eles estão aí, né, e sintonizam conosco. Então, isso, nós precisamos entender que precisamos dar atenção ao nosso dia a dia, dar atenção às nossas dificuldades, ainda os nossos momentos de raiva, e hoje, né, com a situação que nós vivenciamos, estamos tendo muito mais contato com a nossa família, né, passamos mais tempo devido à pandemia, então, e a gente sabe que dentro da família é o nosso grande educandário. Então,
os desequilíbrios, as impaciências estão abrindo as nossas portas do sentimento para que irmãos obsessores, né, façam esse contato mental conosco e vão insuflando esses sentimentos negativos. E é importante também, Raquel, Carmen, que a gente esclareça para os nossos queridos irmãos algumas questões que são importantes em relação a como se manifestam essas obsessões, né? E normalmente a gente tem, como a Raquel também falou de Emmanuel, a gente tem como praxe o entendimento que a obsessão é de espírito desencarnado para espírito encarnado. E isso, de fato, é um na sua maioria, vamos dizer assim. Mas como é que mas existem outras formas. Então, rapidamente, eu vou colocar umas características de cada forma. Então, de desencarnado para encarnado, é o que a gente mais comumente ouve, né? Então, ocorre quando um espírito desencarnado busca influenciar um encarnado, né? E ele normalmente, sempre, né, através da sintonia, e ele ocorre quando somos invigilantes, quando nos deixamos envolver pelas nossas pelos nossos vícios, pelas nossas deficiências morais, quando fazemos mal a alguém, né, não necessariamente o mal praticado, mas o mal pensado, né, ele já é suficiente para isso. Então, esse é o que a gente mais ouve, né? Mas também nós temos uma obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, nós mesmos, entre nós, né? E isso caracteriza-se pela capacidade que tem algumas pessoas em dominar mentalmente aquelas pessoas chamadas vítimas, né? Então, esse domínio muitas vezes se mascara com nomes de ciúme, com nomes de inveja, paixão, desejo de posse, né? E é importante, até a Sueli nos fala isso no livro, que às vezes ele é exercido de maneira tão sutil que o dominado, né, se julga extremamente amado, ao ponto de ele se entender até protegido. Então, isso é muito característico das relações que tem como paixão, né, essa paixão doentia, essa paixão de posse, né, e isso se sucede também a questão do ódio, né, não só essa paixão, né, doentia, mas também em relação ao ódio. Então, ódios recíprocos entre pessoas encarnadas, elas estão se obsidiando mutuamente, né? Então, de encarnado para encarnado. Também tem a de desencarnado para desencarnado, que também é muito comum, né? Então, isso acontece quando espíritos obsediam espíritos desencarnados. E é muito comum em casos de perseguições espirituais, né? De algozes do passado, como a gente falou anteriormente, que estão no mundo espiritual, né, lutando contra esse seu algoz que está encarnado, e depois essa pessoa desencarna e não conseguiram melhorar essa relação, e obviamente eles no mundo espiritual vão permanecer em obsessão permanente, né. Tem de encarnado para desencarnado, que é outra coisa bem interessante que a gente entenda, né, e normalmente isso acontece quando, um exemplo, né, quando um ente querido nosso desencarna antes de nós, e nós, por esse amor ou por desconhecimento do mundo espiritual, nós sofremos demais, nós não entendemos a vida, nós entendemos a morte como um fim, e nós ficamos rogando a esse espírito, sofrendo por esse espírito, chamando esse espírito, e por esta forma, essa inconformação, esse desespero pela morte ou pelo desencarne de um ente querido nosso,
pode se transformar em obsessão, né? Que irá afligi-lo, que irá atormentá-lo no mundo espiritual. Então, isso nós precisamos ter um cuidado, né? O amor verdadeiro, o que roga o amparo de Jesus e para que esse irmão que desencarnou antes de nós, familiar querido, possa seguir o seu caminho. Um outro tipo é a obsessão recíproca, né, que também é muito comum, né? Então acham os dois, independentemente se são espíritos encarnados ou desencarnados, ambos sintonizados na mesma onda, né? É um caso de perseguição recíproca, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso isso atrapalha muito, né? O momento em que a gente tem esse pensamento fixado em um problema específico, uma raiva, um ódio, nós fechamos o nosso espírito, o nosso pensamento a coisas superiores. Isso é uma obsessão recíproca. E para finalizar, né, dos tipos de obsessão que a Sueli nos traz, é a auto-obsessão. Isso nós precisamos ter um cuidado também, né? E Allan Kardec já nos assevera, né? O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Então, muitas vezes, aqueles irmãos cultivadores de moléstias fantasmas, né? Como ela chama, vivem voltados para si, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou se descuidando dela, descobrindo os sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação de situações que jamais vão chegar a se realizar, então flagelando-se com o ciúme, flagelando-se com a inveja. Então isso é a autoobsessão. Então são vários tipos, né? E é importante que a gente compreenda-os e o nosso esforço para que a gente possa buscar o equilíbrio e fugir desses tipos de obsessão. A Carmen vai falar logo em seguida também a respeito disso, né? Mas uma delas é a oração, é a importância da prece, é a importância do elevar o pensamento. A prece nada mais é, né, do que elevar o pensamento amoroso, o pensamento caridoso a Deus, a Jesus, é emanar bons sentimentos, é emanar energias benéficas, positivas, e todos nós podemos e devemos. Então, esta é o grande passo inicial para qualquer cura de obsessão e para a profilaxia dela. É a oração, é o pensamento no bem, é a busca da nossa identificação. Então, eu acho que esse é a introdução necessária de muitos assuntos, né, e de várias formas de se enxergar o problema da obsessão, Raquel. Ok, Eduardo, obrigada. É por aí mesmo. A gente precisa entender esses mecanismos, porque se não compreendermos, estaremos à mercê deles, à mercê dos irmãos que convivem conosco, espiritual ou encarnados. Mas essas forças interiores, elas praticamente, elas emanam de nós mesmos, né? E o Emmanuel, ele vai nos dizer, lá no livro Fonte Viva, tem um capítulo que se chama Vigiando e Orando. Ele vai dizer assim, que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. E assim como o lodo, mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Então, as portas são abertas por nós, né?
Alguém está ali tentando entrar, batendo, mas a porta ela só tem um lado a fechadura, e é o lado de dentro. Né? E ele continua dizendo que renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito. É isso que o Eduardo colocou ali agora há pouco. Para as tarefas do reajuste. Então, a gente renasce porque a gente precisa evoluir, porque a gente precisa se transformar, e tem um propósito, que é o nosso melhoramento. Nas raízes de nossas tendências, diz Emmanuel, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Então, esse entendimento, essa clareza, essa objetividade que Emmanuel, a doutrina espírita, nos traz, precisa ser refletido diariamente, em cada momento, em cada passo que damos, em cada palavra que emitimos. Porque são nas nossas atitudes que começamos a abrir essas portas. E aí eu queria perguntar para a Carmen como que se manifestam essas forças, né, que assolam o nosso íntimo. Como não sucumbir, talvez a Carmen consiga trazer um pouco disso. Difícil, né, Carmen? Como não sucumbir? E por que nós somos colocados pela providência divina nessas situações? Então, se tu pudesse trazer um pouquinho a tua contribuição nesse sentido. Tu estás no mudo, Carmen. Melhorou. Então, essas atitudes que se manifestam de forma desequilibrada, elas são expressas de várias formas. E algumas delas são as palavras, os gestos, as nossas decisões, às vezes intempestivas, não reflexivas, e basicamente pelos nossos pensamentos, sejam eles aqueles mais verbalizados ou os mais secretos. Então, como bem disse o Eduardo, a nossa maior dificuldade de enfrentar os processos obsessivos é a sutileza dos mesmos, né? Porque em muitas situações basta um segundo de desequilíbrio para que daí desencadeie uma série de anos de sofrimento. Um exemplo clássico, quando nós estamos no trânsito e muito irritados ficamos, naquele segundo, se apertarmos o acelerador, batemos no carro da frente, estragamos o nosso carro, o carro do outro, todo aquele transtorno que pode se arrastar por muito tempo. Imaginando ainda que esse acidente pode trazer outros danos físicos, emocionais para todos os envolvidos. Então, a obsessão sutil, ela é a mais difícil de se identificar, porque ela acontece paulatinamente, todos os dias, principalmente através dos nossos pensamentos e, atenção, dos pensamentos fixos, que são aqueles que nos visitam muito a miúde, muito seguidamente aqueles pensamentos vêm à nossa cabeça. Então, a obsessão mais evidente é mais fácil de se identificar e inclusive, de fazer o enfrentamento. Mas essas pequenas palavras que vão se formando na nossa mente, o que resulta daí, os nossos atos, esses precisam ser permanentemente vigiados. Por isso a importância da vigilância. Quando nós, comumente dizemos, baixamos a guarda, quando nós ficamos invigilantes, esses processos mentais vão se instalando e podem fazer um estrago, como diria, né, na linguagem popular, muito grande na nossa vida. O pensamento, ele é força que determina, que estabelece,
que transforma, que edifica, que destrói, constrói, reconstrói. Então, o Emmanuel nos traz muito claramente isso, e no livro da nossa querida Sueli Caldas Schubert também, que quando o homem compreender a força do seu pensamento, ele fará coisas inimagináveis. E, na verdade, como bem mencionou o nosso querido Eduardo, nós já fazemos coisas muito importantes com o nosso pensamento, mesmo quando não nos damos conta. Então, é preciso que a gente compreenda, como disse a Raquel, que mecanismos são esses para que nós possamos utilizar o que a Sueli chama de terapia preventiva desses agravos que podem nos acometer. Ela diz que a doutrina espírita nos oferece uma gama de elementos, de instrumentos que nos ajudam a prevenir, a manter a vigilância sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, sobre as nossas resoluções, evitando, assim, esses processos obsessivos. Então, a sutileza desses processos, bem como disse a Raquel, a efervescência que nós vivemos hoje propicia, então, os processos obsessivos. E é importantíssimo que, em algum momento, nós reflitamos. Se nós pudéssemos fazer um quadro dos nossos pensamentos durante o dia, nós temos mais alinhados os bons pensamentos ou os maus pensamentos? Porque todos nós somos visitados diariamente por bons e maus pensamentos. Então, como estão essas nossas colunas dos bons pensamentos e dos maus pensamentos? E se nós, em algum momento, detectamos que a nossa coluna dos maus pensamentos, das ideias fixas, está aumentando, quais as medidas que nós utilizamos no dia a dia para dar conta desse processo? Para limpar, entre aspas, os nossos maus pensamentos. Então, Emmanuel nos traz que, além de identificar quais são os nossos pensamentos, de tomar conta deles, porque eles são nossos, é importante que nós pensemos o que nós vamos fazer nesse passo a seguir. E aí ele diz que pensamento e vontade andam juntos. Que o pensamento é a força, mas que a mente faz esse reflexo desse pensamento. Esse pensamento, então, esboça a emotividade, plasma ideias, que geram atitudes e palavras, e que, então, desencadeiam a ação. Mas que a ação só acontece por conta da vontade. E aí a nossa pergunta é assim, nós, identificando que temos maus pensamentos, muitos maus durante o dia, qual é a nossa vontade, a nossa decisão de transformar esses pensamentos em pensamentos bons? Na verdade, nosso companheiro Haroldo, ele diz muito isso. Nós não podemos imaginar que a tristeza não vai nos visitar, que a mágoa, que a inveja, que o ciúme, que o medo não vão nos visitar. Eles vão muito seguidamente, talvez, visitar os nossos pensamentos. Mas a importância é que eles nos visitem e em um determinado momento eles vão embora, porque eles não são nossos pensamentos, não são os pensamentos que nós devemos cultivar. Então, para que nós possamos fazer essa limpeza tão importante e necessária nos dias atuais, é importante que nós vigiemos e oremos, e vigiemos em especial os nossos pensamentos. O pensamento nos coloca numa determinada faixa vibratória. E a partir do momento em que nós nos situamos nessa faixa vibratória, nós atraímos outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, para junto de nós. Então, bons pensamentos, atraímos espíritos bons. Maus pensamentos ou más ações, atraímos espíritos ainda
que desconhecem Jesus, o nosso querido Evangelho, e assim por diante. E a Sueli, ela vai mais longe e ela usa uma frase importantíssima que ela diz assim: o homem é o que ele pensa. Então, quando nós lemos isso, causa um certo impacto, porque a pergunta é, tá bom, então que homem sou eu? O que eu tenho pensado? E quando eu penso, eu atraio para perto de mim aquelas pessoas que pensam parecido comigo, né? Muitas vezes nós dizemos assim, estamos num ambiente, né, com algumas pessoas e uma outra pessoa chega. E aí nós dissemos, meu Deus, agora sim, terminou o nosso dia. Porque chegou o fulano, chegou a fulana, e ele é pessimista, e ele é derrotista, e ele é desesperançado, e ele aponta os defeitos dos outros em público. Então, meu Deus, por quê? Porque além de eu conhecer os pensamentos desse meu irmão, eu ainda conheço as ações. Ao contrário, quando nós estamos às vezes tristes, acabrunhados, e chega alguém no nosso centro espírita, no nosso grupo, na nossa casa, e a gente diz, que bom que tu chegaste. E agora que tu vai embora, eu já estou mais aliviado, porque tu traz bom ânimo, tu traz alegria, né? Então vejam a importância dos nossos comportamentos, das nossas palavras, das nossas ações, sempre mediados pelo nosso pensamento. Então, comandar, se adonar, porque de fato nós somos donos dos nossos pensamentos, é uma obrigação, além de ser uma grande oportunidade, né? Agora a pergunta é, nós deixaremos outras mentes comandar os nossos pensamentos? Porque influenciar, com certeza elas influenciam. A questão é se nós vamos abrir mais espaço para o comando ou não. Então, nós temos responsabilidades com aquilo que nós pensamos. Ela diz ainda, Sueli, o homem é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento. Então, realmente, nós temos uma grande oportunidade nessas nossas encarnações de tomarmos conta disso. E aí, nós podemos pensar assim nessa terapêutica preventiva. O Eduardo já trouxe muito bem a questão da prece, e eu vou só trazer novamente a questão da nossa atenção para as ideias fixas, negativas, né? E para a importância, em alguns momentos, da necessidade da assistência médica e com outros trabalhadores da saúde. Em muitas situações, nós estamos tão desequilibrados que nós precisamos de um apoio profissional, que não dispensa de forma nenhuma a terapêutica espírita, ou seja, de qual religião for, mas que essas terapias complementares e as tradicionais, que a medicina, que a saúde nos oferece, nos ajudam a nos fortalecer para enfrentar essas dificuldades, essas vicissitudes. Então, eu traria a questão da importância da ideia fixa e a questão importantíssima de nós termos a humildade de procurarmos uma assistência médica, espiritual, quando necessário. E aí temos outras possibilidades, não é, Raquel? Com certeza, Carmen. A gente vai construindo esses caminhos, né? A gente... É por isso que eu digo que a doutrina espírita, ela é uma luz mesmo, é um rumo a seguir. E graças a Deus a gente tem essa fé raciocinada, a gente pode discutir, a gente pode conversar sobre os nossos problemas. A gente não pode varrer os nossos problemas, nossas questões, os nossos desafios para baixo do tapete. A gente precisa enfrentá-los, né? E é essa busca no Evangelho, na doutrina espírita, que Kardec nos diz lá no Evangelho, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações.
Então, ele não está dizendo que a gente precisa se tornar perfeito de uma hora para outra, ou que a gente precisa eliminar todos os problemas, todos os vícios, todas as nossas questões negativas. Mas ele está nos dizendo que, no mínimo, a gente precisa estudar, pensar, refletir e fazer o esforço necessário, através dessa questão que a Carmen trouxe muito bem, do pensamento, mas, sobretudo, da vontade. E aí, eu estou vendo ali nos comentários, o nosso querido irmão Mauro trazer uma questão importantíssima que a gente precisa analisar, que é, sim, a nossa mudança, de como que começa, como que a gente precisa tratar isso. Então, Kardec vai perguntar isso para os benfeitores espirituais. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E os benfeitores respondem sucintamente. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa, sim, voltar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vontade para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos. Como que a gente vai reagir diante de tal problema, diante de tal situação, diante de tal pessoa? Então, como que a gente vai reagir? E tudo pode ter o lado bom e pode ter o lado ruim. Então, a gente pode, sim, com as nossas tendências, transformarmos algo simples num problema. Então, é essa atenção, é esse esmero que a gente precisa adotar diariamente. E ainda ele vai dizer nos seus comentários, uma passagem lá, uma orientação de Santo Agostinho, que o ideal seria que todas as noites a gente repassasse o nosso dia. O que a gente fez, de que forma que a gente agiu diante das situações, foi bom, foi ruim, e, sobretudo, aquilo que a gente fez para certa pessoa, em certa situação, se a gente estivesse no outro lado, como que a gente agiria? Será que seria bom? Foi bom para quem nos ouviu? Foi bom para quem a gente disse alguma palavra negativa? Foi bom para quem estava conosco no trânsito e a gente fez uma cortada lá no trânsito, por exemplo, já que é o exemplo que a Carmen trouxe e que faz parte do nosso dia a dia? Então, tudo isso a gente precisa refletir, sim. Porque as portas, elas, como eu disse, elas têm uma fechadura do lado de dentro. Então, se a gente abrir e a gente não conhecer esse segredo, a gente abre e escancara. E aí, então, eu queria também pedir para o Eduardo, assim, qual a chave, Eduardo? Tem alguma manha para que a gente possa nos fortalecer, para que a gente possa nos proteger dessas questões? Vamos trazer, para responder melhor do que nós, Allan Kardec, né? Então, na Gênese, no capítulo 14, no item 46, Allan Kardec nos diz: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. E não deixa de corroborar e vir totalmente ao encontro do que a Carmen nos afirmou sobre o pensamento. Oração é pensamento positivo, é esforço no bem, né? E é importante a autoavaliação, sem dúvida nenhuma, mas a prece, ela é auxiliar em todos os momentos. Estado de prece, como nos diz Joana de Ângeles, né? Não há necessidade, não somente aquela prece onde nos recolhemos intimamente, em horários determinados, mas é uma prece diária, em momentos em que nós começamos a nos reconhecer, que é muito importante, esses nossos sinais de alertas, né? Sinais que vão nos trazendo e vão nos mostrando quem somos. Por exemplo, quando entramos na faixa permanente da impaciência,
né? Nós precisamos entender isso e nos avaliarmos. Então, normalmente as pessoas que estão nessa faixa de impaciência jogam a culpa em tudo. Em quem está no seu lado, nas situações, enfim, qualquer situação ou qualquer pessoa passa a ser a desculpa, né, ou o motivo. Nós sempre temos motivos, né, quando nós estamos nesse estado de impaciência. Então, nós precisamos entender que a oração é auxiliar. Então, no momento em que nos entendemos impacientes, por que não a oração no momento? Quando nós estamos perdendo a paciência, aquele momento em que nós vamos falar algo agressivo, por que não simplesmente fechar os olhos ou em pensamento pedir auxílio? Me ajude, meu irmão, meu espírito protetor, me auxilia, Jesus. Pronto, é uma prece. Não é? Quando nós passamos a acreditar que a nossa dor é a maior de todas, e nós deixamos de ver a dor de quem está do nosso lado. Ore. Não foi à toa, né, que Jesus nos disse: orai por quem vos persegue e calunia. É a grande profilaxia, porque a oração o estado de prece, que ele precisa iniciar, ele precisa ser constante, nós precisamos tornar a oração um hábito, e nós vamos aprendendo a orar, acredito, né? No momento em que nós deixamos de usar a oração para somente pedir, mas no momento em que nós passamos a orar pelos outros, orar para agradecer, orar para louvar a Deus, louvar a Jesus e os seus ensinamentos. Então, eu acho que esse é o grande desafio e é o nosso grande passo, né? É estar em comunhão com os ensinamentos de Jesus, estar em comunhão com o nosso Pai, estar em comunhão com o nosso Espírito amigo, estar em comunhão com essa legião de espíritos bons, superiores a nós, que estão à nossa disposição para nos ajudar, bastando que a gente sintonize com o bem, né? E a oração é o nosso, sem dúvida nenhuma, o nosso melhor caminho para que isso aconteça. Isso aí. Já nos encaminhando para as nossas considerações finais, eu gostaria de dizer também que a prece, ela pode ser prática, né? Ela pode ser prática, porque quando a gente está envolvido com situações menos felizes, a gente pode, por exemplo, colocar as forças do bem ao nosso favor. E Kardec, lá na questão 469 do Livro dos Espíritos, ele pergunta por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. Olha, é uma pergunta direta de Kardec, né? Qual meio? Então, a resposta dos benfeitores é simples: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então, é aquela fé que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, buscar essa força da prece, buscar a força do trabalho, né? De amar as pessoas, enfim, de ter um olhar diferente para os outros, porque nós temos os nossos problemas, os nossos desafios, mas o outro que convive conosco também tem suas angústias, as suas imperfeições, e isso não pode causar um choque em todos os momentos, e sim a gente se conhecendo, tendo compreensão para com as imperfeições dos outros e para as nossas mesmas, né? Não sei se a Carmen tem mais alguma consideração, quiser fazer mais alguma questão para finalizar, Carmen. Depois o Eduardo também, se tiver alguma coisa, senão a gente já faz o encerramento em função do nosso horário. Na fala do Eduardo, eu me lembrei de destacar um aspecto muito importante, que é com relação ao nosso humor.
Nós vivemos tempos difíceis em que a tendência é termos um estado de humor vacilante, oscilante. Então, é natural que em alguns momentos, em alguns dias, nós estejamos mais afetados, mais cansados e de mau humor. Mas muita atenção ao mau humor crônico, que ele é uma das portas ou das chaves que abre essa porta da invigilância com muita força. Então, muita atenção, todos nós devemos ter ao mau humor crônico. E é normalmente um familiar, um colega mais chegado no trabalho, alguém muito próximo que nos dá esse feedback. Puxa, como você anda mal-humorado. Então, quando alguém nos disser isso, no primeiro momento, às vezes, a gente fica ansioso, angustiado, mas que nós possamos refletir sobre isso, porque é um presente que alguém nos dá. É uma dica fundamental que às vezes os outros perceberam e não tiveram a coragem, a iniciativa de fazer isso. E termos a certeza que em muitas situações, quando nós estabelecemos esses processos obsessivos, muitas vezes o outro já está liberto de nós, mas nós não nos libertamos do outro. Continuamos emitindo pensamentos repetitivos para ele. E aí, lembro muito bem as situações de feminicídio, que são normalmente decorrentes de pensamentos e ideias fixas, em que eu me sinto dona do outro, dono da outra, da criatura, e posso, então, como sou dona, né, ou dono, tirar a vida desse nosso irmão. Então, esses todos são processos para nós pensarmos e, acima de tudo, refletirmos que nós não estamos isentos de nada. Nós também somos passíveis de cair nessas armadilhas que o nosso pensamento nos oferece. E muita atenção tenhamos aos filmes que nós vemos, às músicas que nós escutamos, às imagens que nós plasmamos, que vamos absorvendo e plasmando nos nossos pensamentos. Mas, como nós mencionamos, a responsabilidade é nossa, mas o poder de decidir também. E isso é uma bênção. Obrigada, Carmen. Eduardo, alguma consideração para a gente finalizar? Eu acho que agradecer, né, Raquel? Agradecer ao teu convite para participar desse trabalho de domingo, que é tão importante para nós, e a gente com uma saudade enorme de fazer esse trabalho presencialmente no abrigo, a Carmen, agradecer a todos que nos ouviram, e principalmente no momento em que a gente retoma esse estudo, esse trabalho, a gente se avalia, né? Esse é o principal ponto. Então, como último, entender e que os irmãos nos entendam que todos nós somos falíveis, todos nós estamos a caminho, né? Então, o objetivo é cada vez mais estudar, se compreender, se perdoar, mas, acima de tudo, através desse ensinamento de Jesus, através de tudo que nós temos disponíveis, nós ampliarmos o nosso esforço de melhoria e de crescimento espiritual e moral. Então, muito obrigado pelo convite, por esse trabalho, um bom domingo a todos, uma semana com Jesus. Obrigada. Para finalizar, então, realmente o nosso trabalho, eu vou trazer uma poesia, né? Uma poesia de João de Deus, do Espírito João de Deus, que ditou a Francisco Cândido Xavier, e está registrado no livro Coletâneas do Além. É interessante porque nós preparávamos esse trabalho de hoje, e na sexta-feira, nas preces que o Haroldo envia, né, para quem está inscrito lá no canal das orações, ele veio esse tema, que eu achei assim maravilhoso. Se chama Lição da Cancela. Diz o seguinte: enquanto brincava Alberto, junto aos bancos do portal, o touro, bravio e forte, avançou para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta,
mas o touro atravessara a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos, jaziam espatifados. Alberto não resistiu ver a sanha do animal e, em pranto de desespero, busca a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, que via aflita o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz-lhe assim: Vês, Alberto, as nossas flores tombando desprotegidas? Sob os olhos temos hoje o quadro de nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim pela porta descuidada. Notaste neste desastre a lição que é forte e bela? O touro nunca entraria se guardasses a cancela. E ao passo que o pequenino ouviu com atenção, a mãezinha concluía a doce observação. Quem deseje conservar as luzes do sentimento necessita resguardar a porta do pensamento. Em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege as nossas flores. Muita gratidão a todos que estão conosco, a todos que ainda vão nos ouvir. Lembrando que, conforme essa poesia, somos nós crianças ainda, que precisamos da nossa mãe, da proteção, mas precisamos entender essa lição. Muito obrigado a todos, que tenham um ótimo domingo. Depois destas belíssimas reflexões proporcionadas pelos nossos irmãos, à luz desta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, só nos resta agradecer a Raquel, a Carmen, ao Eduardo e a todos aqueles que nos acompanham nesta manhã, rogando a Jesus a proteção e o amparo a todos nós. E para encerrarmos, convidamos a todos a realizarmos a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ti, querido amigo de todas as nossas horas, por mais esta oportunidade de trazermos à nossa mente e aos nossos corações os Teus ensinos de amor. Que os benfeitores espirituais nos auxiliem, nos protejam, para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos através do uso correto da nossa liberdade de pensar e de agir. Em especial hoje, Mestre querido, gostaríamos de te pedir por aqueles que ainda se comprazem em influenciar negativamente a todos nós, por aqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra e persistem nos pensamentos de ódio, de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja, de rancor. Enfim, te pedimos a todos nós, ainda refratários do Teu amor, a proteção e o amparo, para que possamos a cada dia, em Te conhecendo melhor, nos melhorarmos e rumarmos juntos a Ti, numa estrada mais segura e de paz. Assim, Mestre querido, com o coração repleto de gratidão e de muita paz, nós nos despedimos. Que assim seja.